Assim temos um cenário: os discursos raciais produzidos no cinema brasileiro. Esses discursos estão diretamente relacionados a construções históricas que dialogam com culturas regidas dentro de arenas de disputas por regime de verdade, que reduzem, negativizam e anulam subjetividades negras em detrimento de subjetividades brancas. Então, dentro desse dispositivo de operações, há categorias dicotômicas, né? O racismo e o antirracismo. E também parece residir nas fronteiras, nas zonas fronteiriças de expressão dessas categorias, no pensar as suas materialidades e o modo como elas são efetivamente expressadas, que há uma maneira, uma forma produtiva de produção de um conhecimento de viradas epistemológicas. O racismo é um fenômeno que opera de maneira plástica, múltipla e atualizável, como bem pontua o Luiz Rufino e o Luiz Antônio Simas, no livro Flecha do Tempo. E analisar pela via do racismo ou antirracismo as representações raciais na imagem em movimento seria lidar com o descobrimento, a suspensão, a falta de certezas, apesar de que partimos de constatações efetivas do que são esses regimes de representação que decepam as possibilidades criativas e legitimadoras dos corpos negros. Então, o que a gente tem? O modo de aparecimento são os estereótipos. Mas a gente acredita não ser suficiente para a nossa análise pensar apenas nesses núcleos de características que são aglutinadas na categoria de personagem, numa visão, enfim, de raízes narratológica e estruturalista. A gente não nega, certo? Inclusive a gente trabalha com a ideia de estereótipo, mas é preciso entender a importância do acesso ao andar para além dessa trilha de encruzilhadas. Porque, veja, as análises precisam univocamente abordar apenas filmes que tragam a questão racial de modo explícito e explicativo, porque parece haver uma certa tendência para isso quando a gente se depara com algumas pesquisas que focam na análise de personagens negros e no conteúdo das relações vivenciadas por eles, sem se aprofundar em outros locais de aparecimento do que seria também identidades negras e, enfim, questões raciais, ligados a questões estéticas da imagem em movimento. Então, parece ser produtivo ter aceso o fator das categorias como construções históricas e como maneira de analisar justamente a historiografia das pesquisas sobre representações raciais no cinema. Colocar em suspeita um certo lugar de universalidade e pensar a partir de uma política de relações de poder. Racializar a branquitude. Negar a modernidade como se fosse o objetivo possível. Porque é a partir da ideia de modernidade que se constrói as relações coloniais e as consequências desse projeto. O olhar como um constitutivo político. Daí o nome Olhares Outrificados para essa oficina. A impossibilidade de apreender o mundo tal como ele é. A certeza de que apreendemos o mundo a partir de mediações, de construções e não no toque cru do real. A superação da ficção como categoria antagônica do real. Como e esse pensamento, eu trago aqui o teórico literário Wolfgang Iser, sobre esse modo como a ficção é entendida. Então, veja,
há realidades firmes, construídas, que importam sim nos modos de vida dentro das comunidades culturais, e o racismo é uma delas. O que é que sobra? Como se organizam as cinzas queimadas da pesquisa depois da gente interpelá-la com essas perguntas? Para qual mar carregá-las, no sentido de, olha, filmes que não falam diretamente sobre questões negras também falam sobre questões negras. Então, talvez seja um mar que mude conforme o som do tambor, que possibilita a consciência daquilo que é explícito a depender dos ouvidos de quem escuta. E aqui eu estou trazendo a questão da gramática dos tambores. Ou seja, relacionando com o pensamento do Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, quando eles vão falar sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro no livro A Ciência Encantada das Macumbas, os autores eles expõem a relação entre as religiões de matrizes afro-brasileiras e as escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro, a partir do transpasse de elementos identitários. Ou seja, enquanto as letras e enredos dos sambas falavam do tema escolhido para o ano, enfim, do samba enredo, que trazia subjetividades da branquitude, homenagens, sei lá, família real, qualquer tema. Enquanto isso, os tambores da bateria da escola tocavam ritmos advindos dos ritos sagrados dos orixás do candomblé. Então, quem ouvia era quem conhecia. Então, o fenômeno dos sambas, letra e música, ele vai estar operando o não dito da resistência de elementos identitários raciais que também são antirracistas. A presença deles ali, apesar de ser forte, volumosa, não é dita explicitamente no discurso verbal. Então, de modo análogo, a gente pode transpor esse raciocínio da implicitude e explicitude para a problemática representacional negra na imagem em movimento. Porque há uma miríade de produções cinematográficas em que as presenças negras, que se materializam das mais variadas formas, não são demarcadas enquanto tais e passam despercebidas por recepções de público e produções de saber, mas não por isso deixam de ser assimiladas e de entrarem dentro do regime de produções de subjetividades ausentes do negro. Ou seja, mais uma vez, essa questão da ausência-presença. O que eu quero dizer com isso, o que a gente quer dizer com isso aqui, é que independente de um filme ser explícito em seu dizer, de abordagem da questão racial, mesmo que ele não seja, haverá ainda assim o reforço de valores que partem dentro de um entendimento de calibragem racista ou antirracista, se a gente pode botar de uma maneira polarizada para facilitar o didatismo aqui. Então, caso ele aborde algum ponto que dialogue com as experiências ou discursos historicamente construídos dos corpos negros. Ou seja, por essa via, se a gente radicaliza essa questão, a gente poderia dizer que todo filme irá dialogar com aspectos subjetivos das identidades negras. Mas aí o que eu coloco não todo filme, mas a análise. Quais análises, quais formas de interpretação são possíveis? Tem várias formas de interpretação que são possíveis. Porque, afinal de contas, todos os filmes eles também são assistidos por pessoas negras e, independente do filme estar trazendo ou não essa temática, vai acontecer uma relação entre negros e filmes que ela é complexa e ela produz conhecimento sobre identidades negras na imagem em movimento, seja de uma maneira a integrar, seja de uma maneira a invisibilizar
Então, no estágio de entendimento em que a gente está agora, o freio, digamos assim, para que a gente possa caminhar na gestão de aspectos que nos deem segurança na análise, mas não a ponto de solapar os ganhos provenientes dos conflitos, seria o fator do campo do saber da história e de sua relação com o texto audiovisual. Porque se a gente não dá pra gente falar, afinal, nossa, já que todo filme fala sobre questões negras, de onde partir, né? É preciso observar a questão da raça a partir das fronteiras. Isso é certo. E não de seus núcleos homogêneos, a partir de seu ângulo, onde se pode olhar o seu movimento, as suas mudanças, a divisão da sociedade em negros e brancos. Veja, não é suficiente para entender o modo como operam as representações raciais no cinema brasileiro e as suas relações com a cultura. Porque temos o seguinte: nessa virada, continuando o pensamento, estereótipo é uma categoria analítica que trabalha dentro de um regime de visibilidade / reconhecimento. Mas assim, a questão racial, ela também trabalha numa outra chave que não diz diretamente, é uma síntese, num núcleo coeso de entendimento, de acesso rápido, que é o estereótipo, né? Então, há uma categoria que fala sobre o negro, mas num regime de visibilidade que não o classifica enquanto negro. Então, essa é uma virada, porque em algumas narrativas, como as colocadas em Um Som ao Redor, Aquários e Bacurau, parece existir esse caminho, certo? De não nomeação, mas que ainda assim é muito forte essa presença, que trabalha como uma ausência. Então, a gente busca aqui uma categoria que busca capturar esse invisível do negro, aquilo que, por estar presente, constrói um dito que acontece pelo seu não dizer. Então, a relação do conhecimento produzido, e aí a gente vai trazer a questão da cultura racial dos Estados Unidos, ela influenciou o debate aqui no Brasil, de um modo a minimizar as questões raciais por aqui abaixo dos trópicos. Então, já que o Brasil não teve uma política explícita de segregação racial pelo Estado e houve a marca da miscigenação, a percepção das consequências do racismo brasileiro, ela foi reduzida em muitos momentos, em momentos importantes, a um olhar epidérmico, em situações explícitas de oralização verbal. Ou seja, o macaco, olha como ele é um macaco, o Pelé, coisas muito explícitas, os xingamentos, sabe? E os xingamentos vindos de pessoas demarcadamente entendidas como mais, separadas como pessoas comuns, dentro de uma perspectiva de pensar o Brasil a partir de quem é mal, quem é bom. Ela veio e ela absorveu modos sofisticados dessa relação que resultou numa pedagogia dos corpos negros difícil de ser explicitada em função do seu caráter vaporoso. Porque escapava muito facilmente a detecção do racismo, no caso do cinema, na imagem e movimento. Além, enfim, de em muitos momentos na sociedade. Há uma ideia fortemente desenvolvida nas discussões sobre cinema brasileiro e raça, que é tomar a categoria do nacional povo brasileiro como aporte de conhecimento. E isso teve uma consequência: a invisibilidade da análise racial. Sobre isso está bem posto na tese de doutorado de Pedro Lapera, que tem um título chamado Do Preto e Branco ao Colorido, Raça e Etnicidade no Cinema Brasileiro nos anos 1950, 1970. E
veja, o negro era tomado enquanto povo brasileiro e não entendido enquanto negro. Mesmo nos momentos demarcados enquanto tal, os desdobramentos narrativos do personagem dentro da organização fílmica apontavam sempre para uma reflexão de pensar a nação, de pensar o Brasil através do povo, esse povo miscigenado e a classe. O povo, então, seria o amálgama mestiço incapaz de ser compreendido nas suas especificidades históricas identitárias e manutenções de desigualdades. Um dos resultados negativos dessa articulação foi a suspensão de análises sobre a característica mestiça das identidades negras no Brasil. Porque o elogio à mestiçagem trouxe uma desconfiança, e uma desconfiança séria para uma constatação da mistura de raças. Porque análises como as de Gilberto Freire, no famoso livro Casa Grande Senzala, que focavam numa idealização da condição miscível das identidades brasileiras, deram a ideia de primazia da classe para pensar o lugar do negro na nação. Então, veja, mas porém, a condição mestiça é um elemento importante para entender as articulações acionadas no nosso objeto aqui de pesquisa. Então, é complexo e a gente vai tentar fazer essa tarefa porque ela nos direciona para as fronteiras, para entender o modo fluido como atribuições identitárias aparecem implicadas com tempo, espaço e classe no cinema brasileiro. Então, sobre isso também vale a leitura do pensamento da própria Glória Anzaldúa, no artigo La Consciência de la Mestiça. Essas fronteiras identitárias, elas fazem parte, como a gente vem falando, do não dito, que é uma relação, que tem uma relação com a perspectiva da ancestralidade, norteando o quê? Um caminho, que é um caminho que a gente acredita ser de ganho analítico, que é o quê? Observar o esquecimento enquanto uma presença, um dito gerador de mortes simbólicas. E essa morte como integrante da linguagem cinematográfica, que é expressada no nosso objeto. Então, é pela via do esquecimento materializado como tema, nos diálogos dos personagens, na ação, no espaço e no tempo narrativos, que se atualizam discursos racializados.